Boa noite, sou o professor Marcos Abraão, de Ciências Morfofuncionais, de... Oh, desculpa. Ai, ai. Eu de novo, Malena. Alô? Oi, Pronto, comecei, já a falar aulas de Ciências Morfofuncionais. É tanta disciplina. Vamos lá. Boa noite, sou o professor Marcos Abraão, de Citopatologia Oncótica. Então, Malena, deixa eu logo baixar, pegar logo esse e-mail aqui. Já apareceu mais uma alma aqui. Senhora Jamile, boa noite também. Deixa eu logo pegando logo isso aqui, começando logo, que nosso tempo é curto. Nossa aula para duas pessoas, sem problemas. Uhum. Lesões malignas, está aqui. Aqui, aqui. Vamos ver. Prontinho. Bem, conversávamos semana passada sobre os eventos os quais eram responsáveis pela ativação da questão dos processos correlacionados com o sistema, com o sistema endotelial. Então, com isso, esse sistema, por sua vez, ele designava o quê? A questão, obviamente, de eventos, os quais fariam modificações nesses locais, ou seja, a questão exatamente das células malignas que poderiam aparecer. O evento principal que dispararia esse mecanismo seria exatamente a questão do HPV, o qual a gente começou a ver alguns aspectos em relação a isso. Então, então teríamos, obviamente, entre as células malignas, obviamente, o que uma prévia, na qual seria o que? Os eventos correlacionados ao que? Infecções sexualmente transmissíveis, né? Sendo o papilomavírus esse evento de maior impacto em relação a essas modificações, em relação ao próprio câncer do colo do útero. Com isso, tínhamos o quê? Uma série de modificações peculiares em relação às próprias células, ou seja, você teria as chamadas atipias coilocitóticas, ou seja, a questão exatamente dessas manchas brancas, tá? E a binucleação, que marcaria também a caracterização dessas estruturas celulares. Então, com isso, você teria duas marcações bem típicas correlacionadas com essa modificação celular em relação exatamente que essa prévia alteração, antes de, vamos dizer assim, o disparo do que seria a própria o que células oncogênicas, elas começarem as suas divisões em virtude disso aí. Com isso, o HPV ele se torna o quê? Esse mecanismo disparador. Porque, é claro, você tem, dentre outras modificações, uma série de associações com tumores também benignos, tá? Eu até comuniquei isso semana passada. Nós tínhamos também os chamados papilomas e verrugas. E por que eu tenho essas variações todas? Porque certamente você também tem vários tipos de HPV, que inclusive nós chegamos a comentar, são causadores, alguns deles, de células neoplásicas, outros não. Em função disso, o que acontece? Dentro dessa área, que exatamente está entre o trato anogenital e a própria mucosa oral, pode aparecer diversos vírus como esse, podem proliferar. Porém, com formas, às vezes, marcantes clinicamente em função da própria o quê? Câncer, ou então formas as quais são o quê? São subclínicas e transitórias, ou seja, passam desapercebidamente pelas pessoas. Com isso,
você tem uma série de proteínas virais, as quais marcam essa estrutura, tá bom, do próprio HPV, na sua funcionalidade, vamos dizer assim, e vão dar certamente o quê? Diversas ações, as quais vão dar o que é o próprio mecanismo de funcionamento do vírus. Então, com isso, vai desde a expressão, obviamente, que de proteínas de superfície da envelope viral, até ligado certamente a enzimas e outros eventos dentro da estrutura do vírus, tá? Cada um com a sua particularidade. Isso faz com que você tenha também, em função disso aí, ela tem o que? Uma forma de regressão muito comum, tá? Então, às vezes, o vírus, ele chega, ele se torna persistente. Então, por que isso? Porque ele tem uma própria estrutura na qual ele habita as células, porém, a calificação, vamos dizer assim, para ela começar a se desenvolver, às vezes leva um certo tempo. Porém, isso é possível, tá? A depender do tipo de vírus do qual nós estamos falando. Ele tem certamente o quê? Uma série de tropismos, ou seja, movimentos muito comuns entre mucosa e tecido, tá bom? Ele tem preferência em função disso, e é claro, você pode ter diversos níveis em função do que? Desse tipo de infecção, algumas de baixo, outras de alto risco. Inclusive, o nosso próximo assunto, que vai ser as formas de classificação de células oncogênicas, vocês vão ver que não existe só o Papa Nicolau, nós temos outras categorias, o BETS, né, que é um dos mais comuns, né, comparado ao Papa Nicolau, e mais específico, você vai notar que ele já considera essa questão de alto risco e baixo risco de contaminação. E por que isso? Exatamente para aquele motivo que falamos semana passada, na qual nós temos o quê? 40 tipos diferentes de HPV. Então, o papilomavírus humano, ele acaba sendo o quê? Tendo várias formas, e aí, obviamente, dessas formas é que você vai ter o quê? Uma série onde eu possa, depender do tropismo, como eu comuniquei a vocês, você teria o quê? Formas benignas e formas malignas. Algumas que vão dar o quê? O adenocarcinoma propriamente dito, ou seja, a questão exatamente do câncer, né? Mais comum, e é claro, algumas formas que são mais benignas. E esse benigna são exatamente os chamados condilomas, inclusive a gente escuta como condiloma acuminado, verrugas, e a depender do tipo, obviamente, do genótipo viral, o qual, inclusive, vocês estão vendo aqui, né? Que vai de 1 até 73. Então, você tem várias variáveis em cima daqueles 40 ali, tem subtipos também. Então, alguns são mais expressivos e mais agressivos, que eu já vou falar neles aí, tá? E com isso, dentro desses grupos de alto risco, você tem o 26, 53, 66, 67, 68, 70, 73, 82. Esses grupos de HPV podem causar exatamente o adenocarcinoma, causar exatamente o câncer de colo de útero. E é claro, isso nós estamos implicando o quê? Simplesmente 291 milhões de mulheres em todo o mundo que podem ser portadoras de HPV, mas tem dois em especial que existe uma maior quantidade, que é o 16 e o 18. Então, o 16 e o 18 acabam envolvidos dentro desses 32% de pessoas infectadas. E vocês ainda têm o quê? Uma questão de outros eventos que podem influenciar e a persistência do próprio vírus, ou seja, a questão de imunossupressão, genética, comportamento. Imunossupressão, a gente fala o quê? Da questão de você ter períodos, obviamente, você tem uma baixa imunológica em função disso aí. Inclusive, nós comentamos algumas coisas semana passada, né? Eventos apoptóticos podem causar também o que? O aparecimento, ou seja, a destruição dessas células, tá? Podem vir a causar, certamente, que serem causados pela questão do próprio HPV. Você também tem variáveis dentro do sistema imunológico, onde pode tentar combater o vírus, porém, você tem uma certa dificuldade em virtude disso, tá bom? Uma certa limitação. E vários deles, exatamente como eu disse a vocês, então vai depender do tropismo, para onde essas formas estão indo, obviamente, fazer o quê? Essa infecção. Como eu disse a vocês, a questão de você estar entre a própria vagina e o próprio ânus, você tem uma migração, obviamente, desses vírus por aí. Então, vagina, vulva, ânus. Então, com isso, os homens acabam infectando as mulheres e, às vezes, você tem formas, obviamente, que passam desapercebidas pelo homem. Então, o homem se torna um potente
transmissor do vírus, tá? Em função disso. Então, às vezes, mesmo a mulher fazendo, às vezes, o tratamento, a mulher pode ser reinfectada pelo homem, e sem contar as formas que são orofaringianas e até mesmo bucais, em virtude disso. Como eu disse a vocês, são os casos mais agressivos que você tem gira em torno do quê? Do 16 e do 18. Tanto que aqui vocês veem a questão da própria. Aqui é o colo do útero, né? Então, com isso, você vê como ocorre uma modificação perceptível em função exatamente do câncer, né? Então, você tem o quê? A típica vascularização, né? A morte celular ao redor, porque, é claro, essa célula, conforme vai invadindo, ela acaba o quê? Agredindo e matando as células ao redor, né? Como típico câncer, você acaba tendo o quê? A questão da captação de oxigênio e nutrientes para essas células, tá bom? Outra questão interessante, quando a gente fala em relação ao próprio ciclo de vida, ele acaba sendo o quê? Células um pouco transitórias. Então, com isso, você tem o quê? A migração do quê? De células do chamado do epitélio estratificado. Tanto que você nota, conforme eu comentei até nos slides anteriores, que ele tem uma migração. Então, você acaba tendo uma metaplasia aqui, ou seja, uma troca celular em função disso, permitindo que haja certamente o quê? O acometimento de outras células. E isso é uma prévia exatamente para que haja o quê? A questão da instalação do próprio oncovírus, em virtude disso aí, ou seja, o próprio HPV. Eu vou falar de algumas situações daqui a pouco, as quais acabam permitindo que ocorra a instalação e a perpetuação desse vírus em virtude disso. Você tem o que? Essa infecção ligada, certamente o que? As próprias células epiteliais, tá bom? Muitas vezes não é nem o vírus inteiro, você tem o próprio que? A partícula viral faz essa infecção, tá? Então ela é de muito fácil, obviamente, que transição em função disso aí, na entrada das células. Vai caracterizar por você ter microlesões, obviamente, na mucosa, tipo a figura a qual eu mostrei anteriormente, tá bom? E você vai ter o quê? Rapidamente a expressão das proteínas. Então, com isso, você vai ter a síntese do capsídeo e, é claro, a proliferação do vírus com a reinfecção, obviamente, de diversas células. Vocês têm ainda o que? Com essas lesões, uma série de lesões cervicais em função, obviamente, da progressão do próprio vírus, e é claro, os eventos mutacionais vão ser muito importantes para contribuir, eu vou falar um pouco mais disso, mais adiante, para o quê? Esse grau de agressividade desse câncer de colo de útero. Como eu disse a vocês, diversas proteínas podem aparecer aí. Então, com isso, várias proteínas são muito importantes em função, obviamente, do aspecto de aparecimento quando você tem a síntese do vírus, né? Você sabe que o vírus vai o quê? Ao invadir a célula, vai precisar de todo o mecanismo, todo o arcabouço celular para a produção do quê? Das suas proteínas. Então, uma série delas vai ser importantes, obviamente, que tipo eventos precoces, que você tem das suas proteínas, que logo aparecem, ou seja, ligados à replicação do DNA viral, à própria transcrição, eventos mais importantes para a sobrevivência do vírus, e posteriormente, aparecimento de outros genes, os quais vão contribuir o quê? Para que haja a questão da evolução desse vírus. Qualquer coisa vocês param, tá bom, meninos? Então, isso aqui tudo bem, isso aqui não, vamos lá. Com isso, você tem fatores, e aí vem a parte muito importante em função exatamente o quê? Da expansão do câncer de colo de útero. Você tem fatores intrínsecos do hospedeiro e fatores intrínsecos virais. Por hospedeiro, você tem a questão da idade, a própria questão do grau de barreira imunológica que ele tem, ou seja, defesa. A questão do sexo também, isso é importante. A mulher acaba sendo mais acometida por isso. Você também tem a questão também de que muitas mutações, essas mutações acabam sendo importantes nesses eventos de aparecimento em relação ao próprio vírus. Vocês também têm a questão do quê? Tabagismo. O tabagismo acaba sendo um fator muito importante em função disso, porque o quê? A questão do próprio evento do tabaco, das substâncias do fumo, acabam baixando essa imunidade, tá? Principalmente de mucosa. E tendem, obviamente, com o tempo, favorecer a entrada do vírus em função disso. O estresse, o mesmo segmento, em função exatamente dessas baixas de barreira imunológica. Você tem ainda um outro ponto muito importante, o uso constante de anticoncepcionais. Alguém quer falar alguma coisa? Ela que lute.
Senão, eu acabo escutando a conversa dos outros. Vamos lá. Então, como eu estava dizendo, você acaba tendo o quê? A questão do uso de anticoncepcionais, tá? Por via oral por muito tempo, isso acaba acarretando o quê? Também a probabilidade da questão da possível integração do vírus junto às células. E por que isso? Porque você pensa que, já com o anticoncepcional evita exatamente que haja a questão do fluxo menstrual, você não tem exatamente que a questão do desenvolvimento, tá? Toda aquela troca, obviamente, tecidual, aquelas células acabam sendo o quê? Muito perenes, passam o quê? Muito tempo ali. Então, com isso, essa possibilidade acaba abrindo uma brecha em relação à própria entrada do HPV. E mais uma coisa, é importante, mesmo fazendo uso de anticoncepcionais, você fazer o quê? Intervalos, fazer intervalos hoje, você pelo menos durante um mês, troque, vamos dizer assim, o método contraceptivo. Então, isso é importante em função disso aí também. A paridade a gente fala exatamente em função de quê? Mulheres que têm muitos filhos. Há um evento muito importante em função disso, para que haja também a perspectiva de ser um fator intrínseco importante para que haja também aparecimento. Ou seja, mulheres têm que ser monitoradas. Infecções que a gente chama o quê? Infecções que são co-infecções, ou seja, outros vírus, outros eventos patológicos que podem interferir exatamente nessas infecções sexualmente transmissíveis, ou seja, associações com herpes, clamídia, próprio HIV, tá bom? Então você pode ter outras associações que acabam permitindo que haja o aparecimento do mesmo do HPV, ou então vírus de tipos diferentes, tá bom? A mulher pode ser infectada por mais de um tipo de vírus e causar também ao aparecimento disso. Você teria também fatores intrínsecos ligados ao vírus, que seriam o que? As variantes, a própria carga viral, ou seja, a concentração desse vírus ali é importante em função disso, porque, é claro, pode haver o desenvolvimento de lesões e certamente essas lesões podem progredir posteriormente para um câncer. Ou seja, você tem uma série de fatores que contribuem para que haja a expansão, obviamente, do que a propagação do próprio vírus. Aqui o que eu falei para vocês, aqui, esse desenho, inclusive, eu coloquei aqui de propósito, até para lembrar a vocês o que a gente falou anteriormente, que a gente tinha o quê? A questão das camadas teciduais, um pouco próximas ao colo do útero. Então, com isso, repara o que a gente falou aqui, você pode ter a troca celular aqui e, consequentemente, o quê? A entrada dos vírus aqui. Então, com isso, em função exatamente da diversidade que você pode ter tecidual, em função de agressões, em função exatamente digamos assim, modificações teciduais, em função da própria metaplasia, isso pode favorecer a entrada do vírus, conforme vocês estão vendo aqui até um pouco mais acima. Essa parte lilás é o vírus, mostrando a infecção do vírus aqui. Então, pode favorecer a entrada, é claro, desse vírus e, consequentemente, haver a questão da propagação da própria infecção em si. Como eu disse a vocês, diversos tipos entram aqui, tá? Que é apenas para a gente poder ver que há uma diversidade muito grande, tá bom? Mas, obviamente, que o 16 e o 18 são mais, digamos assim, agressivos em função disso, mas, é claro, há uma diversidade em relação ao quê? A próprio tipo de mucosa. Vários subtipos estão aqui. Lembre-se, na questão anal, na questão, obviamente, que vaginal, você pode encontrá-los, sem contar na questão orofaringiana e a própria boca. Então, com isso, você pode ter muitos desses vírus ali presentes, certamente, e vai depender, eventos mutacionais podem mudar, inclusive, o quadro de infecção desses vírus aí. Como eu disse a vocês também, o tabagismo vai se juntar à questão, claro, de higiene precária, é claro, os eventos, mais uma vez frisando ali, 16 e 18, são muito importantes em função disso, ou seja, os maiores casos, os grandes casos, 32% que você vê das mulheres infectadas, está ligado ao tipo 16 e ao tipo 18, mas não que você não tenha outros vírus também que tenham essa participação. Inclusive, a própria, como eu falei ainda agora, a própria co-infecção, ou seja, às vezes de dois diferentes tipos de papilomavírus. Você pode ter os dois infectando a mesma mulher e com isso também causando a questão do câncer de colo de útero.
Aí vem uma série de eventos, os quais, vamos dizer assim, que podem contribuir claro, com essa questão de ser um fator de risco para aparecimento, obviamente, vamos dizer, do câncer de colo de útero. Inclusive, isso vai muitas vezes para a anamnese, tá bom? Ou quando vocês fazem entrevistas junto ao paciente, ou o próprio médico já te dá esse histórico. Então, com isso, relações sexuais com diversos parceiros, troca muito constante, ou seja, permitindo que haja a questão da possível infecção. Você ter o quê? Alguma presença, lembra da história da metaplasia, trocas de células, pode ser que outros exames de Papa Nicolau, ou seja, outros preventivos, mostrar isso aí. A questão da faixa etária também muito importante, 40 e 55 anos, é um período no qual, obviamente, se mostra de maior, digamos assim, impacto para que a mulher possa ter a perspectiva, ou então a possibilidade de ser infectada, obviamente, pelo vírus. Estou dizendo que ela vai ser, mas, é claro, abre uma brecha, obviamente, que, né, nessas possibilidades. A questão de diversas... uma série de gravidez, a mulher tem engravidado várias vezes, está em função disso aí. Infecções vaginais frequentes também são importantes, tá bom? Às vezes a questão de vaginites, causada por bactérias, vírus, é também um grande fator em função disso. A presença da herpes também, junto com o condiloma combinado, também são eventos que podem fazer isso. E também você ainda teria a questão, é claro, de uso de hormônios, tá? Inclusive as pílulas do dia seguinte. O que ele está querendo dizer é exatamente isso. Porque é o que eu sempre falo, inclusive eu falo muito isso quando eu falo de reprodução para os meninos, para os calouros. A pílula do dia seguinte, ela não é um método contraceptivo. Ela é um método contraceptivo. Ela é um método de emergência, tá? Então, ela não é um anticoncepcional. Quando você usa demais a questão da pílula do dia seguinte, ou seja, vai forçando, obviamente, que você acaba quebrando o ciclo ovulatório. Então, se torna muito perigoso isso. Inclusive, sendo um fator de risco também em função da própria questão do HPV, por questão de mudanças de tecido de camadas celulares. Tem alguns outros eventos que são suspeitos para isso? São. Porque, como eu disse a vocês coletam uma amostra, então vocês vão ver algumas coisas mediante isso. Ou o ginecologista vai te informar isso através da solicitação, ou seja, o fluxo vaginal, ou seja, o corrimento, a intensidade, a densidade, se está mucoso, se não está. A questão, obviamente, de você também ter coágulos ali, a questão da hemorragia, esse fluxo de sangue em função disso aí, as cólicas menstruais, ou seja, a dismenorreia, como é que ocorre, obviamente, esse período, se é muito longo, se é muito curto, tudo isso entra no meio, obviamente, dessa estruturação do que de um quadro suspeito para essa pessoa. Professor? Sim. Quem fala? Me diga uma coisa, é Fabiano. Pode não. Você vai falar alguma coisa, não sei como é que está aí, você vai falar alguma coisa sobre profilaxia e tratamento? Mais para o final, eu vou comentar alguma coisa, porque não é a proposta. Eu tinha até aqui a profilaxia e tratamento, mas só que como eu vi que não era a proposta, eu vou comentar alguma coisa, mas mais para o final. Eu deixei mais para o final, não para agora. Tá bom? Tá. Obrigado. Então, como eu estava dizendo, você tem, obviamente, alguns eventos em função disso aí, em função, obviamente, de resultados, obviamente, que são importantes, tá? Então, você precisa avaliar essa questão, obviamente, de como é esse resultado. Por exemplo, negativo, você simplesmente avalia que o colo está o quê? Normal, ou seja, os padrões normais de células, esses eventos todos relacionados ali. Então, tem outras coisas que vão ser sinais indicativos. Não que indique o câncer, mas você ficaria um pouco mais atento caso ela venha ter, obviamente, fazer novos exames nesse laboratório, ou mais ainda, vocês vão informar ao ginecologista, que geralmente a mulher não faz essas trocas constantemente, mantém o mesmo ginecologista, então ela cria um histórico junto a ele. É importante que ele saiba como estão os padrões celulares, porque muitas vezes, se você detecta alguma alteração no padrão, ele já vai ficar de olho no próximo Papa Nicolau, no próximo, obviamente, avaliação preventiva, tá? Em função disso aí. Depois, você tem, obviamente, aí, com isso vai exigir você fazer o quê? Uma avaliação um pouco mais profunda, um pouco melhor avaliação em função disso tudo. Outra coisa que é importante,
Você teria, é claro, dentro dos carcinomas, tá? Diversos níveis deles, tá? Inclusive, eu vou comentar um pouco melhor no slide seguinte, na próxima, que eu já vou apresentar a próxima aula para vocês, que é muito importante, ou seja, a diferença entre o Papa Nicolau e o chamado Bethesda, que é um dos padrões mais modernos que você tem para avaliação de células, obviamente, da relação Q do colo do útero. Porque o Papa Nicolau ele deixa algumas brechas em relação à sua avaliação. Então, eu vou comparar ele exatamente com o Bethesda e vocês vão ver que tem algumas pequenas diferenças que são importantes, até em função do conhecimento maior agora que a gente tem do vírus. Porque antes, quando foi criado o Papa Nicolau, você não tinha a noção em relação à existência do vírus. Tanto que a noção é praticamente o quê? Meio do século XX. Então, você tinha pouco tempo isso a correr. Sabia que havia, obviamente, anomalias, sabia que havia o quê? Modificações celulares, porém, o que acontece? Uma série de eventos eram, obviamente, vamos chamar dessa maneira, identificados, mas acabavam escapando apenas como anormalidades. Hoje não, você tem avaliações um pouco mais profundas que melhoram, obviamente, essa questão desse aspecto de avaliação em função do vírus. Do vírus não, perdão, do carcinoma. Então, com isso, você tem o quê? Alguns carcinomas que a gente chama que levam uma sigla, tá? Carcinomas intracervicais, que são exatamente o quê? No cervice, né? Então, por isso você chama de intracervicais. São chamados NIC. Então, esses NICs, tá? São exatamente quando você vê nos laudos, tá? Você vai ter essas variações, os chamados NICs 1, 2 e 3. Então, com isso, você vai ter o quê? Primeiro, a displasia, obviamente, que ela é o quê? A alteração do tecido. Então, ela pode ser o quê? Leve, moderada ou severa. Com isso, na primeira, você vai ter o quê? Leves modificações, ou seja, você não tem, vamos dizer assim, a questão do próprio papilomavírus ter sido instalado ali, então, com isso se torna bem leve essa modificação. Ela pode ser moderada em função disso também, porque você pode ter o quê? Alguns aspectos onde ela já inspira cuidados, porque ela já está num grau maior, vamos dizer assim, de lesão, né? Por isso que você tem uma lesão causada pelo papiloma, né? E você tem, é claro, a própria lesão em si, ou seja, o carcinoma, ou seja, a questão, obviamente, que é dessa modificação bem agressiva que pode causar o próprio vírus. Essa nomenclatura certamente vai englobar uns termos mais antigos. Eu estou comentando agora, mas como eu disse, depois eu vou comentar mais coisas sobre ele. A questão da própria versão do Papa Nicolau, porque o Papa Nicolau, eu vou mostrar para vocês, ele fala só de 1, 2, 3, 4, 5. Ele é diferente. Tá? Então, isso é importante, você ter essas duas comparações, até porque Papa Nicolau ainda é muito usado, mas aí, como eu disse a vocês, a gente tem muito laboratório que ainda usa o Papa Nicolau, mas é uma forma de avaliação que às vezes pode dar brechas para escape de alguns tipos avaliativos de tipos celulares. Então, às vezes, é meio perigoso em função disso aí, tá? Então, é claro, as lesões intraepiteliais pavimentosas, né? Aquele LIP, que é exatamente o grau que você tem em função dos NIC, daquele chamado NIC, né? Neoplasia intracervical, a 2 e a 3, que é a mais intensa, pode haver uma modificação nisso aí. Então, com isso, às vezes, em função do Papa Nicolau, pode haver um escape, obviamente, de certos eventos ali. Então, isso é importante ser, claro, falado disso. As lesões malignas, elas também, porque você tem o pré-maligno, no qual o HPV ele faz a prévia em função disso. Porém, você tem a forma depois que rapidamente vai transitar, geralmente esse estágio é muito rápido quando aparece o HPV, porque ele prolifera muito rápido, você pode ter a transição já para a forma mais invasiva, ou seja, os vírus já vão fazer invasão em relação às células, já vão modificar essas células, e essas células tendem o quê? Infiltrar no tecido. Então, com isso, você vai ter o quê? 4 zonas, obviamente, 4 estágios disso aí, importantes, tá bom? Onde você vai ter o quê? A próprio evento metaplásico, né, de transformação da cepa oncogênica em si. Você vai ter o quê? Eventos de persistência da infecção, que são as modificações em função disso. Você pode ter a progressão, ou seja, do clone. O que ele quer dizer? A cópia exatamente das células em virtude disso. Então, com isso, você vai ter modificações importantes dessas células em virtude, vamos dizer assim, da expansão delas,
tá bom? Isso é importante, porque isso aí vai ser o quê? Pula da chamada metaplasia para displasia. Displasia nada mais é do que o quê? A célula modificada infiltrando. Então, isso vai ser exatamente a tal da neoplasia intraepitelial. E, é claro, o quarto nível, no qual você tem o carcinoma. O carcinoma ele é o que a gente chama de carcinoma basal do epitélio, ou seja, ele avança para baixo do tecido e vai tomando toda aquela estrutura. É aquela figura, aquela fotografia, figura não, aquela fotografia que eu mostrei logo no início. Você vê a célula toda esbranquiçada, ela está morta. Então, com isso, ela vai aprofundando. Aquilo vai sendo infiltrante, exatamente em função do que? Dos tecidos, em virtude disso aí. E daí? Bem, e com isso, deixa eu só mostrar uma coisa aqui para vocês. Vamos para o próximo. Que aqui a gente acaba exatamente as pré-malignas. Mas deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês, já que vocês me pediram. É bom que também lá na frente eu vou só usar um material que tem aqui. É porque esse eu comento mais adiante, eu não comento agora. Geralmente eu deixo para comentar um pouco mais à frente. Mas como vocês me pediram, não custa nada. Vamos lá, tá aqui. O que você está me pedindo é isso aqui. Só ele ser bonzinho. Vamos ver se o nosso slide é bonzinho, me ajuda. O que você está me pedindo exatamente é isso aqui. As medidas profiláticas. Isso eu deixo para falar geralmente no final, depois que eu falo tudo. Aí lá no final a gente fala em medida profilática. Mas aqui você tem, obviamente, a questão das vacinas, tá bom? Ou seja, você tem a questão do vírus que é utilizado para isso, tá bom? Ou seja, o HPV 6, 11, 16 e 18, que são as quadrivalentes, tá? Então você usa esses antígenos nessas vacinas, geralmente aconselhado tanto, obviamente, para prevenção exatamente das lesões prévias, né? Porque a ideia é você conter isso antes, porque depois que avança, já foi, né? Então, por isso que todas as duas são pré-cancerosas. Então, você tem o quê? A quadrivalente ou a bivalente. E, obviamente, na bivalente, como a quadrivalente, tem o 16 e o 18, que são os mais agressivos, né? Os eventos mais agressivos para isso. Você tem também... Oi, fale. É isso justamente que eu queria te perguntar. Essa pensa no vacina, final. Fala. Essa vacina, ela é só para esses tipos, porque tem vários, né? É o que eu estou te falando. Você acompanhou o início da aula? Você viu o início da aula? Não, estava então com a outra professora. É isso. No início da aula, eu falei o seguinte: o 16 e o 18, 32% das infecções são causadas pelo HPV 16 e 18. É por isso que as duas estão aí. São os principais eventos exatamente que de ataque em função de causadores de cânceres. Então, 16 e 18 é o prévio. E você, é claro, tem os 6 e 11 porque eles vêm logo abaixo na lista. Você não tem como ter os 80, são mais de 80 tipos diferentes numa vacina. Então, com isso, os antígenos principais que se encontram são exatamente 16 e 18. E em função desses antígenos, você gera exatamente uma resposta imune em virtude disso aí. Então, com isso, o que acontece? 16 e 18 sendo importantes, você ainda abre para outros dois que são, é claro, que abre digamos assim, um leque um pouco maior. Isso é hoje isso que você tem no mercado. O que você está tentando fazer é ver se você coloca, e é isso que o Ministério da Saúde tem preconizado, você colocar isso para adolescente, né? Que é bem interessante. E que aí vem, obviamente, uma série de batalhas, questões aí, etc., ambíguas, né? Mas o que acontece com isso? Não pensando exatamente em prevenção, não pensando na questão se a pessoa, o menino vai ter relação sexual. A questão não é essa. A questão é você evitar exatamente que eles venham a se contaminar e, é claro, venham a ter a lesão pré-cancerosa, porque depois que tem o câncer, já foi. Seria isso. Então, o principal fator seria 16 e 18 desses antígenos aí. Tá? Sim, tá bom. Então, outra coisa, aí como eu estava dizendo agora, as meninas, obviamente, você está tentando abrir cada vez mais isso, há uma grande batalha nisso aí, vamos dizer assim, em função disso aí, porque precocemente você tem que fazer essa vacinação, tá? Então você pega praticamente que pré-adolescente, isso é importante, e você tem que fazer as doses. Não pode ser uma única dose. Ela se com uma dose e boosters, né? E doses de reforço. Então, com isso, de primeira, depois 2 meses, 6 meses, para gerar exatamente esse processo
obviamente, de resposta imune, tá? Mas já viu, a questão de você pegar adolescente, pré-adolescente, é um trabalho que você também tem que fazer junto aos pais, isso aí é uma coisa mais complicada em virtude disso aí. E tem outros métodos profiláticos, depois eu vou falar ainda, mas não agora. Então, como eu estava dizendo, a mesma coisa, garotos, tá? De 12 a 13 anos, tá? Adolescência, pré-adolescência, em função disso aí também é importante. E é claro, tá? Você tem que também ver a questão, pensar em homens, obviamente, a questão de infectados já por HIV, também é importante isso, porque a baixa, ou seja, a questão da baixa de imunidade que você tem já abre a porta para vários vírus, principalmente se você falar de ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. Então, isso abre, obviamente, a brecha em virtude disso aí, tá bom? E, é claro, também calcado em relação às doses. Uma dose com 2 doses de reforço até completar 6 meses, em virtude disso. Aí seria isso. Mas eu vou falar mais coisas um pouco mais adiante. Mas o que é mais interessante, mais importante agora, é isso aqui que eu vou mostrar para vocês. Eu quero ver se eu acabo essa aula tendo falado isso aqui. Porque aí vai me sobrar exatamente mais 2, eu fecho o programa com as outras 2, com o que eu tenho para falar. Vamos lá, deixa eu achar aqui. Download. Inclusive, dessa semana para outra, eu já estou passando uma atividade para vocês, tá? Para a gente fechar a questão da. Como é que chama? Da parcial. Devo estar enviando isso para vocês. Dessa vez via Google Forms. Porque Google Forms, o que vai acontecer? Abre o questionário num período, ele fecha e encerrou. Então não vai ter aquela coisa, vou te entregar depois, amanhã, semana que vem. Não. Fez, fez. Não fez, fica para o próximo semestre, para o outro ano a gente se encontrar novamente. Vamos lá. Isso aqui é muito importante. Porque isso exatamente é uma variável que você tem do Papa Nicolau em relação a resultado. Porque o Papa Nicolau, qual é a grande jogada? Qual é a grande questão? A gente sempre fala em função do quê? De você ter os eventos do Papa Nicolau restritos a um tipo de classificação, e muitas vezes a classificação ela acaba criando o quê? Brechas, fendas, onde escapam exatamente o quê? Alguns tipos variáveis em relação a tecidos. E por que eu estou falando disso? Porque esses tipos variáveis em relação aos tecidos vão ser alterações que você vai ter o quê? Do próprio vírus, causando essas modificações no indivíduo. Então, o sistema de Bethesda é muito importante, porque hoje, vamos dizer assim, é uma das coisas mais modernas que você tem. Até pelo que você está vendo pela data aí, né? Estamos falando de 1988, ou seja, estamos lá praticamente no final do século XX, então com isso é muito importante, foi uma coisa muito recente, e é claro, a gente ainda está engateando, temos ele no país, trabalhamos com ele, porém, você tem um grosso dos laboratórios que trabalham também com o Papa Nicolau. Então é importante você conhecer os 2 eventos. Vamos lá. Tudo isso, no final das contas, está ligado ao quê? Ao próprio esfregaço citológico. Ou seja, você tem a questão do aspecto do vírus, tá bom? Infectando as células e causando essas modificações. O termo Bethesda foi um consenso que eles chegaram e deram o nome em função de uma cidade americana, tá? Então eles tiveram uma reunião lá, um grupo de especialistas chegou e modificou esse conceito avaliativo desses esfregaços, que eu vou te mostrar já já aqui. E por que isso? Vou falar de novo. Há uma ambiguidade muito grande quando você pensa somente no Papa Nicolau. Eu vou te mostrar, vou te provar isso aí, tá? Então, peraí, tem uma coisinha que eu estou falando. É isso. E a questão da linguagem do próprio Bethesda é muito importante. Tanto que o laudo, tá? Ele vai relatar isso aqui. 4 pontos principais. Você tem lá avaliação geral em relação à qualidade do material. Deixa eu até parar e fazer uma ressalva aqui. Um de vocês tinha me perguntado há muito tempo atrás como é que seria essa questão exatamente em relação, essa relação, vocês da bancada, farmacêuticos, e, é claro, o solicitante. Vamos dizer que o Bethesda te dá maior amparo, um maior, obviamente, grau descritivo daquele quadro citológico. Vamos dizer que simplesmente ele amplia um pouco mais suas perspectivas de avaliação.
Você vai notar que o Papa Nicolau, ele restringe. Não é que ele seja ruim, é a questão que, às vezes, ele tem alguns fatores limitantes que eu vou te mostrar já já o que é. Tá? Então, com isso, esses 3 pontos são muito importantes, que, é claro, também estão ligados ao próprio Papa Nicolau, é óbvio, né? A qualidade do material, aquilo que a gente falou, né? Você ter uma boa coleta em função disso e a distribuição lá na própria lâmina, tá? Você ter um esfregaço eficiente, consequentemente, tendo também a questão de uma coloração também eficiente para isso, tá bom? E, é claro, alterações que você teria em função o quê? Dessa estrutura. Então, esses 3 pontos aliados um ao outro vão te dar características importantes. Aqui eu coloquei para vocês, eu achei interessante, é porque se vocês notarem, o tempo todo eu estou falando em terminologias diferentes. Cada hora eu vou falando uma terminologia, e tem muitas siglas, tá? E é claro, nem sempre todos nós sabemos todas as siglas de cabeça. Claro, algumas até a mim também fogem. Então, de vez em quando, eu dou uma coladinha lá, que tem elas lá. Então, ou seja, você vai ver AIS, com adenocarcinoma in situ, ou seja, no local. ASC, atipias de significado indeterminado em células escamosas, ou seja, certas formas, alterações que você teria em células, tá? Que seriam dentro das células escamosas. Quem são as células escamosas? É só você lembrar aquilo que sempre eu falo. Aquele núcleo central, aquele padrão azulado, que é exatamente a célula comum, tá? Então, às vezes, tem formas atípicas que fogem disso aí. Você tem células escamosas atípicas de significado indeterminado. Você também tem algumas delas que você tem o quê? Atipias, são diferentes, porém não corresponde a um grau padrão, vamos chamar assim. Você teria a outra sigla, ASCH. O que acontece com ela? Você tem esse padrão determinado, porém tem uma lesão intraepitelial de alto grau. Ou seja, bem agressivo essa alteração que você teria ali, tá? E tem uma coisa que é parecida uma com a outra, que eles usam, eu fui até pesquisar isso, e usam realmente a mesma sigla. É o tal do ASC, o S, que embaixo significa uma outra coisa. Eles chamam de células escamosas atípicas, indeterminadas, porém, podem ser neoplásicas. Tá? Então, às vezes, podem ser ou não. Isso vai variar. Então, às vezes, ele usa a mesma sigla aí, é que é maldade, para determinar uma coisa ou outra. Você vai ter que ver o quadro geral de avaliação da lâmina para poder determinar o que seria, obviamente, a descrição disso aí, provavelmente dito. O HPV também entra, como a gente está falando o tempo todo, né? Vírus de papiloma humano. A questão do HSIL, que são as lesões intraepiteliais escamosas de alto grau. Esse é o típico, obviamente, adenocarcinoma. E as lesões intraepiteliais escamosas de baixo, né? Você tem o low, que é baixo, e tem a questão do high, que é alto. Então, você tem variáveis, por isso que é H no primeiro e L no segundo. L é de low, baixo, e H é de high, alto. Então, um indica o quê? Lesões de alto grau e outros de grau um pouco mais baixo. E você tem um nick que eu até comentei ainda agora, que é a própria neoplasia intraepitelial cervical, propriamente dita. Bem, com isso, fale. Tá, você falou dessa sigla aí, essa HCIL, e eu até, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Eu conheci uma farmacêutica que trabalha nessa área, e ela estava me relatando o seguinte, que eu estava meio assim desanimada com a área, né? E ela estava me relatando que essa área poderia acabar por conta de um exame sorológico que está sendo desenvolvido, esse HCIL. Você tem conhecimento disso? É com o marcador. Eu vou falar. É por isso que eu estou falando que depois é que eu ia falar é por isso que eu falei que eu ia falar no final. No final, você. É como você. Veja só, Fabiano. Vamos lá, Fabiano. Deixa eu te explicar uma coisa. Você tem hoje, a coisa está muito moderna, provavelmente a sua amiga farmacêutica deve ter te falado isso. Tem os marcadores tumorais. Então você tem o quê? Você tem marcadores tumorais para câncer de colo de útero, para o CEA, CA15.3, CA19.9, vários marcadores que indicam exatamente o quê? A presença do câncer. Inclusive, ele é muito importante em função exatamente para algumas doenças. Por exemplo, você fazer quase um prognóstico, tá? Em função, por exemplo, câncer vamos dizer lá fugiu o nome. Do homem. O PSA.
de próstata, o câncer de próstata, isso que você está querendo lembrar. O PSA, antígeno prostático, você consegue fazer o quê? Um teste imunoenzimático para detectar, dosar. Obviamente, isso aí. Você consegue fazer o quê? Quase um prognóstico, um diagnóstico bem precoce para poder identificar. E esse marcador que você está falando, exatamente, entra por aí. Por quê? Qual é a grande questão? Como essas proteínas são expressas na superfície, geralmente também elas estão circulantes. Então, eu posso ver, no caso, fazer. Ele não vai substituir, vamos dizer assim, o Fabiano, também é ser muito desanimador. Eu não diria isso. Porque, ao contrário, você está precisando, é o seguinte, fazer uma melhor avaliação. Cada vez mais a gente vai poder avaliar melhor, obviamente, isso aí. Então, com isso, apesar do diagnóstico de câncer, de vários cânceres, por sinal, mama, colo de útero, fígado, vários deles eu posso citar, e todos eles têm marcadores tumorais. Todos eles têm ensaios imunoenzimáticos. Inclusive, eu trabalhei em multinacional, eu vendia muito desses marcadores. Na época, quando lançou o CEA, e o CA15.3 e o PSA, eu estava numa multinacional. Então, a gente estava vendendo isso de montão. Mas só que isso eu estou te falando mais ou menos, Fabiano, estou em quase uns 10 anos. E até hoje, nesse instante, você está tendo uma aula de citopatologia. Ou seja, nada mudou. Então, vamos dizer assim, que ainda nada substitui o bom e velho microscópio. Não adianta. Aquelas atipias mesmo que você viu, aquilo é muito importante. Você tem que estar com o olho muito aguçado, exatamente para pegar aquilo pode escapar. E aquilo pode dar negativo para o marcador. E aí vinha o lado B da história. Que aí agora eu vou te dar uma resposta. Quando alguém te falar isso, eu vou te dar um gancho para você dar uma resposta. Você vai falar assim, eu até concordo com você, Fabiano. Você vai falar assim, Fabiano, com essa pessoa. Eu até concordo com você. Mas tem um detalhe. E os casos que são indeterminados? E os eventos os quais ainda tão precoces você não tem o marcador circulante? Porque exatamente existe esse. Que pode ser exatamente o quê? Exames que vão escapar exatamente o quê? Da rotina. Então, quer dizer, por isso que às vezes, Fabiano, isso vale para todos agora, deixa eu ver quantos tem aí, para até poder fazer um discurso mais geral, para os 10 que sobrarem na sala, é o seguinte, nunca, jamais se pode confiar só na bancada. Não se conf... Veja só, os exames laboratoriais são muito importantes, mas para apoio. Não existe nada que substitua ainda a anamnese. Não existe nada que substitua ainda o quê? Coletar a amostra, observar o paciente. Então, você só confiar no marcador tumoral ou qualquer outro tipo, e vamos falar o seguinte, eu vou até abrir mais esse discurso, para qualquer outro marcador bioquímico, sorológico, imunológico, minha praia, que sou imunologista, não se confia apenas nisso, porque pode dar com os burros na água. Nos burros na água, você pode exatamente alguma patologia escapar no meio disso aí. Entendeu, Fabiano? Entendi. Assim, no caso, até no depoimento dela que eu achei interessante, que ela botou assim, na verdade, se tem muitos dilemas interpretativos que nem os olhos mais treinados conseguem dar conta. Aí a tendência, né, na concepção dela, é acabar essa área em função desses exames sorológicos que estão sendo desenvolvidos. Ela só aí. pecou no final. O pecado, eu vou dizer para ela, se encontrar com ela, você é uma professor, que é imunologista, falou só uma coisa, você foi tudo bem, só escorregou na casca de banana no final. Eu diria o seguinte, que ao contrário, ele é um exame, o marcador sorológico, ele é importante para quê? Para ser um apoio, exatamente, confirmatório do evento. E não o contrário. Porque senão pode acontecer ao contrário, ele pode escapar da sorologia e você ter exatamente o quê? Um evento ali. Vamos dizer, por exemplo, quer ver eu chegar, ser o advogado do diabo? Essa mulher tem um desvio, alterações hormonais. A depender do período que você colete, você sabe disso. Tanto sorologia como bioquímica, dependendo do período que a gente faça a coleta, você pode ter alterações sérias. E podem comprometer o quê? O exame, principalmente o marcador. E esses marcadores, eu vou ser mais ainda esclarecedor com você, geralmente são feitos por quê? Exames muito sensíveis, tipo quimiluminescência, fluoroquímio, ou seja, eles pegam qualquer coisa. Ele pega fração de proteína. E aí também tem outro problema. Pode ser que você possa ter o quê? Falsos positivos ou falsos negativos. Entendeu? Aí é que está a ideia, a jogada do imunodiagnóstico, a jogada exatamente da sorologia. Eu volto a dizer, os exames se complementam e ainda continuam a defender. Porque senão, sabe o que eu ia te dizer, Fabiano? Esquece de olhar a lâmina em hematologia e confia só lá nos contadores de células. Você sabe muito bem que você pode fazer isso.
Você sabe muito bem que você pode ter uma anemia, você pode ter uma anemia megaloblástica, alguma coisa que depende do quê? Da tua visão, da tua coloração, da avaliação célula a célula. Volto a dizer, ela só pecou no final. Eu concordo com ela que é um exame de apoio importante, eu diria isso. Exame de apoio muito importante. Agora, que vai substituir, opa, aí pegou. Aí pegou, porque eu mostrei, inclusive ao longo do curso, ao longo até das lâminas que eu fui te mostrando, ao longo dos slides, várias daquelas atipias podem escapar. E eu te disse isso também. Várias atipias podem escapar que às vezes o exame não pega. Você tem que fazer. Se você aliar um com o outro, aí tudo bem. Aí eu concordo com você, tá bacana. Tanto que eles melhoraram que criaram essa convenção agora que é o Bethesda. O Bethesda exatamente é um gancho para isso. Vamos avançar? É só para te mostrar o que é? Repara uma coisa lá, ó. Olha a classificação do Papa Nicolau que eu te falei. Ele botava 1 e 2 como benigna, depois suspeita, depois maligna. Isso fica muito solto. Isso é muito solto, porque hoje você sabe exatamente da variação viral. Aí vem exatamente o que você me falou aí. Repara lá embaixo, em relação ao Bethesda, que é exatamente que no meio vieram o quê? Teve a classificação de Regan, na qual era leve, moderada, grave e a mais grave, né? Então isso também ficava muito solto, que eram as displasias. Depois o Regan e o Richard juntaram, vou te mostrar depois, tem um pequeno histórico ali. E aí apareceu o Nick, que são exatamente os carcinomas. Então, com isso, você já melhorou a primeira, que era o Papa Nicolau. Porque o Papa Nicolau ficava muito solto. Numa bela hora que você teu olho fugisse e você poderia, imagina, olha o limite entre suspeita e maligna. Você tem duas para maligna e uma para suspeita. Ou seja, poderia ser que a mulher caísse para suspeita e passasse, e só fosse encontrar com você 6 meses depois. Por isso que o Papa Nicolau é tão complicado, vamos dizer assim. Mas, como eu disse a vocês, eu tenho que te vender o peixe todo. O peixe diz o seguinte: você vai encontrar muito, não é pouco não, muito laboratório fazendo o quê? Obviamente usando a avaliação de Papa Nicolau em virtude disso aí, Fabiano. Quer falar alguma coisa? Não, tudo bem, tranquilo. Pois é, então venda seu peixe, ainda que você vai fazer ainda muita análise de células até lá. Eu te falei, ele fala assim, ó. Inclusive, encontrei alguém da época da Merck, que trabalhava exatamente com muito marcador tumoral. Passou-se 10 anos e eu continuo ainda aqui falando de célula. Então, nada mudou por enquanto. Vamos lá. Como eu estava te dizendo, tem as três aí juntas, tá bom? O Papa Nicolau, o Regan e o Richard. Vou aproveitar que eu tô aqui na tabela. Até a hora que apareceu o Bethesda. O Bethesda exatamente aparece com esses marcadores moleculares aqui. O low e o high. Ou seja, os altos e baixos, exatamente, marcadores de superfície. Isso são marcadores muito sensíveis. Traduzindo para quem não está acompanhando o meu discurso. É o seguinte, como você avalia... Hoje você faz biologia molecular para achar isso aqui. Vamos partir para aí, tá? Você já acha biologia molecular. Então, com isso, eu consigo detectar essas proteínas. Mas, porém, biologia molecular, para você fazer preventivo, é complicado, é muito caro. O laboratório não vai querer bancar isso. E, como eu te disse, pode estar certo. Tá, o bom e velho laboratório lá da cidade do interior, muitos aqui na cidade, estão fazendo seu Papa Nicolau, vão bem, obrigado. Fazendo seus laudos lá, tranquilos. Então, com isso, o que acontece? É uma questão de custo-benefício. Também tem isso. Mesmo você falar que existem os kits, tá? Os kits não são baratos. Geralmente esses kits, e principalmente que eles não são feitos manualmente, geralmente são aliados à máquina, você tem um pacote, você tem um comodato aí. Ou seja, vai ter um pacote de um painel TORCH, com toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, um pacote de hormônios o quê? Tireoidianos, com hormônios não sei, lá a questão de hormônios ligados ao que? Reprodução, FSH, LH. Então, tudo isso exige dinheiro. E nem sempre o laboratório está disposto a bancar isso. Existem os marcadores. Existe kit? Existe. Agora, quem vai bancar? Essa é a grande questão. Essa é a pergunta sempre importante. E são kits caros, muito caros ainda. Tá? Então, como eu estava te dizendo, olha o que eu falei para vocês. O que a própria classificação do Papa Nicolau ia de 1 a 5. E depois, lá para 80, começou-se a ver o que? A correlação entre o quê? E isso eu estou falando ontem, né? Muito perto. Isso é o 1980, foi ontem. Você tem o quê? Relação de câncer de colo de útero com HPV. Então, quantos exames não escaparam exatamente só para a questão exatamente de laudos que saíram e, de repente, ele estava entre suspeito
e os quais tinham o quê? A própria, digamos assim, identificação. E detalhe, você ainda tinha a questão da reprodutibilidade. Vocês sabem disso, isso vale para o quê? Minha citopatologia aqui, a bioquímica que vocês fizeram, a hematologia. Os testes têm que ter reprodutibilidade. É por isso que vocês guardam o quê? Amostras. Celular até que você não basta. Você pode guardar a lâmina para dar uma olhada depois. Fixar, corar e guardar durante um certo tempo. Mas a amostra tem que reproduzir resultado. Você tem que ter reprodutibilidade. Se ele não reproduziu, aconteceu alguma coisa. Você não pode ter positivo em um e negativo no outro. Ou então pede uma nova amostra. Por isso que eu falei com vocês. Vocês também têm a questão da nova amostra, que é muito importante em virtude disso. Por isso, a qualidade que nós conversamos, o quê? Logo lá no início. A centrifugação, pegar líquido, dar uma centrifugada boa, pegar o pellet, chegar a botar aquilo ali na lâmina, fazer a coloração. Tudo isso é importante. Todos esses eventos. E, é claro, vinha aí o tal do Papa Nicolau, como eu disse a vocês. A questão da primeira, que era o quê? Células atípicas ou anormais. A segunda, que dizia que eram células atípicas, mas sem evidência de malignidade. A terceira, que era sugestiva, mas não conclusiva. E aí começava o perigo, né? Porque a partir de uma história de, ela é sugestiva, mas não é bem conclusiva. Aí você vai me soltar um laudo desse? É complicado. Vou te ser bem sincero. É aquela história, não tem meio grávida nem meio molhada. Ou você entrou na chuva e se molhou, ou ficou grávida. Não tem meio. É meio complicado você tem que, qual é o certo? Coletar uma nova amostra, avaliar novamente, faz uma nova coloração, faz uma nova amostra de novo, faz uma nova lâmina. Isso que é o correto. Para depois você chegar à conclusão o quê? Descartar se é negativo ou se é realmente positivo. Aí vem aquilo que o Fabiano falou. Teria o teste imunológico? Teria. Mas ele é uma perspectiva ainda futura. Até isso que eu estou falando agora, vocês terem uma ideia. PSA, antígeno prostático. Agora, antes terceirizava, Salvador terceirizava tudo, pessoal. Salvador não tinha isso, não. Mais ou menos uns. Vamos lá, deixa eu ajudar aqui minha memória. Estamos aqui, século. Estamos falando de uns 10 a 15 anos atrás. Uns 15 anos atrás. Salvador ainda terceirizava tudo isso. Mandava tudo para fora e vinha os exames para cá. Hoje você tem bases aqui do que Diagnóstico da América, outros laboratórios grandes. E os próprios laboratórios daqui já fazem. Lab Checkup da Via, São Rafael. Agora é comum fazer um PSA. Mas antes você mandava para fora. Levava 2 semanas ou mais. E depois é que ele vinha o resultado. Então, com isso, houve o quê? Avanço, mas mesmo assim ainda é caro. São kits caros, não são kits baratos. Eu vou te dizer isso. Com sapiência e conhecimento do mercado. Outra coisa, olha o que a gente estava falando agora aqui. O próprio Reagan, mais ou menos em 1953, teve essas primeiras discussões, né? Então viu-se que havia o quê? Alterações celulares. Mas não era simplesmente aquilo somente que o Papa Nicolau notou. Foi importante, certamente, inestimável, tanto que até hoje a gente nota e avalia em cima do que foi montado em cima do Papa, porque o Papa Nicolau falou. Porém, isso houve modificações, até a hora que você entendeu melhor o que era o próprio vírus. Aí, com isso, Reagan e Partner se juntaram. Então, mais ou menos em 1970 e depois em 80, por um consenso, eles fizeram o quê? Exatamente uma avaliação. E começou a aparecer o quê? A história dos NICs. Aquela neoplasia intraepitelial cervical. É a alteração daquelas células, daqueles quadros celulares que eu te mostrei lá atrás e vim te mostrando até agora, até o slide anterior, de 3 slides anteriores. Você tem os NICs, 1, 2 e 3. Você tem exatamente variações entre o quê? Leve, moderada e a mais do que agressiva. Então, com isso, você já restringia um pouco mais. Não era aquela coisa, é parecido, mas não é. Tipo aquele negócio do 1, 2, 3, 4, 5. É complicado você soltar um resultado assim. Vocês sabem disso. Nem você, como profissional, se sente bem. Até que apareceu, em 88, uma classificação um pouco melhor. Aí foi exatamente a tal da reunião em Bethesda, numa cidade dos Estados Unidos, que, é claro, continua vigente, continua valendo, não se desconsiderou nada do que o Papa Nicolau falou, tanto que se usa hoje na bancada, vocês vão usar muito, porém, isso agora tem o quê? Um avanço nessa história. Aí vem exatamente o que, inclusive, o Fabiano estava comentando agora, os tais marcadores. Esses são exatamente marcadores, os quais são muito importantes, porque você mostra a descontinuidade da doença. E é aí que vem a parte interessante. Por quê? Você lembra que eu falei ainda agora que as células podem o quê? Evoluir para o grau exatamente mais agressivo, mas você pode ter o quê? Uma prévia? Lembra a história da metaplasia que eu te falei? Que eu falei assim, meninos,
Quando a mulher, de repente, teve o quê? Muitas relações, muitos parceiros, tomou muito anticoncepcional, há uma diferença tecidual nessa mulher. Então, essa diferença tecidual que você tem vai fazer com que haja o quê? Uma modificação, exatamente o quê? Do quadro celular. Essa modificação do quadro celular exatamente abre uma marcação, abre exatamente o quê? Uma perspectiva de você ter o quê? Essa mulher com uma possível lesão. Aí vem exatamente os marcadores. E por que os marcadores apareceram, Marcos? É só você lembrar o que eu falei do vírus. Lembra que eu falei que o vírus, com o passar do tempo, ele vai se tornando mais agressivo, até virar o que? Um carcinoma, o que? Basal, até a base exatamente camada de células? É por isso aqui. Porque ele começa a expressar essas proteínas. Se vocês lembrarem, depois olharem meu vídeo novamente e verem as proteínas que ele vai expressando, daqui a pouco ele vai chegar exatamente o quê? Expressão de proteínas mais de superfície. Inicialmente ele começa com enzima, ele começa com capsídeo, ele vai indo. Com isso ele evolui para tal maneira que exatamente aparecem esses novos marcadores que estão aí. E é por isso que existe, é claro, o que o Fabiano te falou em relação, comentou conosco, dividiu conosco, em relação ao que a própria novas formas de avaliação, e é claro, muito importante, diga-se passagem, mas é claro, ainda vai precisar de um tempinho para essa história. Então, com isso, continua dependendo da avaliação de lâmina, continua, obviamente, vendo o quê, e é claro, o mais importante está escrito ali. Você tem uma lesão precursora de carcinoma invasivo. Aí você mostra exatamente o quê? A potencialidade de você achar, por exemplo, a ideia do HSIL. O tal do HSL, o tal do high, o alto grau, exatamente é por isso. Porque você acha um marcador potencial para esse evento aí. Então, com isso, o que vai acontecer, garotos? Aí você compara, você tem esse quadro comparativo que te mostra exatamente isso. Eu salto lá do Papa Nicolau de 1941. Imagina, eu tô com uma coisa que ainda é o quê? Do começo do século XX, 1941, para quase no próximo lá, chegando lá, os idos do século XX, e aí depois com o XXI a gente começar exatamente a falar do quê? Na questão do sistema Bethesda. Que aí você começa a usar marcadores moleculares. Os marcadores moleculares são precisos, consegue exatamente a tal história do HSL, ele exatamente é importante? Porque eu consigo exatamente diferenciar e confirmar, ele é um importante método confirmatório, tá? Inclusive, eu diria assim, para exatamente você avaliar isso aí. E depois, imagina só em 2006 a gente começou a considerá-lo. É pouco tempo, é muito pouco tempo. Então, até isso aí, vamos dizer assim, entrar em vigor, até a gente considerar ele. Então ele está sendo considerado? Está para grandes laboratórios, para grandes estruturas, as quais, obviamente, tem o quê? No meio dos seus pacotes, mais de 50 mil exames, máquinas que fazem o quê? 10 mil testes hora, no meio deles ele bota um kit desse para detecção de marcadores. Aí tudo bem, compensa. Pequenos laboratórios, garotos, não vai compensar. É por isso que eu volto a dizer. Aí, Fabiano, de novo para você. Até tirarem essas lâminas na mão de vocês, vai passar um bom tempo, porque vai estar muito caro isso aí. Isso aí só compensa quando você tem grandes rotinas. Aí você consegue adequar, inserir exatamente máquinas para, no meio desse pacote, colocar esses kits aí, para ficar, inclusive, viável para o paciente. Senão você vai comprar uma peça de ouro esses exames. Quem é que vai pagar isso? O Ministério da Saúde não vai pagar. O preço teste, imagina, o preço teste de um Papa Nicolau não compete com ninguém. Nenhum imunissaio que você bote aí. Não vai competir de jeito nenhum. Então vai passar, muito tempo para isso aí. Entendido, Fabiano? Entendido, meus outros. Deixa eu ver quem sobreviveu. Entendido. Meus oito alunos. Isso é muito importante. Entendeu, Gisele? Pronto, Marlena, Sara, Thaís, Cristiane. E o G, aqui, esse G, só Deus sabe quem é o G. Então, com isso, o que acontece? Você ter esses marcadores é importante para agora, que exatamente, inclusive, eu vou falar depois também de outros marcadores, tá? Mas um pouquinho mais para o final, daqui a 2 aulas. Eu estou falando deles, eu vou comentar sobre eles. São exatamente importantes exames que eu diria que agora ainda são complementares. Eles ainda são complementares. Eles podem vir a um dia substituir, mas te garanto que ainda tem uma longa estrada para isso aí. Não compensa para o Ministério da Saúde jamais botar esse exame para a rotina, botar numa tabela do SUS. Vocês têm que pensar, meninos, vocês são farmacêuticos,
vão ser coordenadores de laboratório, vão depender de rotinas e vão depender de custo-benefício. Grana, pode estar certo. Seu chefe ou vocês, chefes dos seus laboratórios, vão ter que ser sempre aliado uma coisa a outra. Custo-benefício. Não adianta botar um exame caro demais que ninguém pague. Não vai bancar vocês, não vai bancar as máquinas, não vai bancar a estrutura, não vai bancar a mão de obra dentro do laboratório. Entenderam agora? Acho que está bem direto. Sim, entendi. Então, pronto, meninos. Nosso discurso, por enquanto, fica aqui. Semana que vem a gente se encontra e a gente avança um pouquinho mais, tá? Forte abraço. Querem tirar alguma dúvida, alguma coisa? Falar alguma coisa? Então, professor, em relação a essa semana, você não vai ter nenhuma atividade para a gente fazer, né? Pode estar certo vem quando agora chegar. Fique de olho lá no AVA. Eu devo estar mandando. Sim, Vou preparar tá isso. certo. Acredito daqui para. Eu estou preparando, estou envolvido numa de digestivo. Vou dizer que daqui para domingo talvez eu consiga fazer isso aí. Não se preocupa, não. A gente ainda tem tempo até lá. Vou fazer uma atividade única e grande para vocês, que eu resolvo de uma só vez. Tá Deixa certo. comigo. Tá bom? Vocês escaparam Vocês escaparam da minha apresentação de fala. Eu botava tudo que trabalho para mim. Tá bom, Essa então, parte que ia ser boa. boa noite. Então, boa noite para você, Fabiano. Boa noite para você, senhoras. Boa noite. Boa noite. Ó, tem um café aí coando, que tá muito bom.